A temperatura é um fator extremamente importante para o bom funcionamento do organismo. As relações térmicas que os animais mantêm com o ambiente podem variar muito dependendo das adaptações adquiridas por eles durante o tempo. Por exemplo, nos referimos aos animais que não produzem calor como nós, como os répteis e os peixes, como animais de sangue frio. Mas a verdade é que esses animais são ectotérmicos, ou seja, eles deixam que o ambiente regule a temperatura interna, e eles podem acabar ficando mais quentes do que nós quando expostos a muito sol. Mamíferos, por outro lado, são animais endotérmicos, ou seja, eles possuem atividade metabólica que consegue gerar calor o suficiente para que se manterem aquecidos e manter níveis relativamente constantes de aquecimento, ou até mesmo esfriar quando necessário. Mas e em ambientes muito frios? Como é que um animal consegue gerar calor o suficiente para sobreviver ao frio de menos 20 em alguns lugares do Canadá? Pois é, a sobrevivência desses mamíferos vão depender de muitas coisas, entre elas o tamanho do animal e da relação superfície-volume. O que é essa relação superfície-volume? Pense assim, quanto maior um animal, mais volume interno ele possui, ou seja, sangue e órgãos. Mamíferos de grande porte possuem uma grande quantidade de tecido interno para a produção de energia, ou seja, aquecimento. Mas já mamíferos de pequeno porte, como esquilos, não conseguem produzir tanto calor, e o calor que é produzido logo é perdido para o meio devido ao volume pequeno do seu corpo. Então, dependendo do tamanho do animal, é necessário que ele adote diferentes estratégias. Um mamífero grande, como as renas, possui a vantagem por causa do seu tamanho. Dessa forma, elas têm uma razão superfície-volume favorável para reter calor em um ambiente muito frio. Além disso, elas conseguem migrar para lugares onde podem se proteger do frio e onde há mais alimentos disponíveis. Já mamíferos pequenos, que possuem uma razão superfície-volume não tão favorável, devem possuir outras estratégias, como viver embaixo da neve, em outros refúgios protetores, ou podem hibernar. O que é hibernação? A gente sabe que quando falamos de hibernação, a primeira coisa que vem em mente é algo assim, como um urso bonitinho dormindo. Mas ao contrário da crença popular, ursos não hibernam, e a hibernação também não é um sono contínuo. Na verdade, a hibernação é um estado de sonolência e inatividade, acompanhado de diminuição da taxa metabólica, denominado de letargia. E hoje em dia se sabe que apenas animais de pequeno porte realizam hibernação. Atualmente, a marmota alpina, uma espécie que ocorre nos altos dos Alpes europeus e pesa entre 4 e 5 quilos, quando adulto, é o maior animal hibernante já registrado. Já outros mamíferos consideravelmente maiores apresentam diferentes estados de hipotermia durante o inverno, como o topor, por exemplo, que consiste na diminuição de temperatura corporal durante as horas enquanto o organismo se encontra inativo. Estudos demonstram que a principal razão para os animais de grande porte não realizarem hibernação é o fato de economia de energia adquirida durante esse período diminuir consideravelmente de acordo com o aumento do tamanho corporal. Nesse gráfico é possível compreender que essa afirmação com mais clareza. Nele, a linha vermelha representa a taxa metabólica dos animais durante a hibernação, e é possível perceber que, independente do tamanho corporal do animal, ela permanece praticamente constante. A linha azul, no entanto, representa a taxa metabólica dos animais no período de não hibernação, e é possível perceber que animais pequenos apresentam uma taxa metabólica maior que animais grandes.
Isso está relacionado, inclusive, à relação superfície-volume. Como já mencionado, animais pequenos possuem muita superfície e pouco volume, portanto, precisam de taxas metabólicas altas para manter o calor corporal. Enquanto nos animais grandes ocorre exatamente o oposto. Mas, retornando para o gráfico, a distância entre ambas as linhas representa a diminuição da taxa metabólica ocasionada pelo início da hibernação, e é possível afirmar que ela diminui conforme o tamanho corporal do animal aumenta. Porém, apesar de não ser vantajosa para animais de grande porte, a hibernação pode ser um mecanismo extremamente eficiente para algumas espécies, como por exemplo para o esquilo do solo do Ártico. Essa espécie, como o próprio nome sugere, é encontrada no Círculo do Ártico, uma região que contém permafrost, uma camada espessa de solo que permanece congelada constantemente. Ela começa a cerca de 0,8 centímetros a 1 metro abaixo da superfície, e durante o inverno, os esquilos do solo do Ártico precisam cavar seus hibernáculos, câmaras ou cavidades onde hibernam neste curto espaço. Nessa profundidade, a temperatura ambiental cai bem abaixo do congelamento, podendo chegar a 25 graus negativos. No entanto, a temperatura corporal desses animais continua próxima aos 0 graus Celsius. Os esquilos do solo do Ártico apresentam uma série de mecanismos de termorregulação, que possibilitam essa diferença considerável entre as temperaturas corporais e ambientais. Mas a principal delas é a produção metabólica de calor, e as relações entre essas três variáveis podem ser observadas nesse gráfico. Nele, a linha azul representa as variações da temperatura corporal, cuja escala encontra-se à direita. A linha preta representa as variações da taxa metabólica e sua escala encontra-se à esquerda. Por fim, a temperatura ambiental está na parte inferior do gráfico. Tendo essas informações, podemos perceber que a taxa metabólica e a temperatura corporal são inversamente proporcionais, enquanto a temperatura ambiental e corporal são relativamente proporcionais. Por exemplo, durante a hibernação, quando as temperaturas ambientais são iguais ou menores a 0 graus Celsius, os esquilos do solo do Ártico só são capazes de manter sua temperatura próxima aos 0 graus devido à alta taxa metabólica. Em altas temperaturas ambientais, no entanto, quando a temperatura corporal do animal também está alta, a produção de calor é baixa. É importante ressaltar que os esquilos do solo do Ártico, assim como todos os animais hibernantes, começam a se preparar para a hibernação geralmente vários meses antes. Para isso, esses animais passam por um período de engorda, onde costumam ingerir a maior quantidade de lipídios possíveis. No entanto, atualmente sabemos que tão importante quanto a quantidade é a qualidade dos alimentos ingeridos durante essa fase. Um lipídio é formado por 3 ácidos graxos, que podem ser classificados em 3 categorias: ácidos graxos saturados, SFA, ácidos graxos monoinsaturados, MUFA, e ácidos graxos poliinsaturados, PUFA. Um estudo de 1987 dos pesquisadores Jaser e Kenage comprovou que os animais hibernantes apresentam uma preferência pelos MUFA e principalmente pelo PUFA. Isso se dá pelo estado líquido que esses lipídios encontram em temperaturas corporais mais frias, facilitando então a sua quebra e utilização metabólica. Além do tecido adiposo branco, que é um tecido de armazenamento responsável por estocar os lipídios adquiridos nesse período de engorda, os mamíferos também possuem um tecido adiposo marrom, ou gordura marrom. Mamíferos de grande porte costumam apresentá-los apenas durante os primeiros estágios do desenvolvimento, porém, os mamíferos de pequeno porte costumam apresentá-los durante toda a vida. Esse tecido contém termogenina, uma proteína transmembrana que realiza o desacouplamento da fosforilação oxidativa, gerando calor. Ela, inclusive, desenvolve um papel importante no emergir da hibernação, pois está localizada ao redor das artérias e, quando ativada, produz grandes quantidades de calor, que são transportadas pelo fluxo sanguíneo até os órgãos vitais, como o coração, os pulmões e o cérebro. Como já comentamos anteriormente, a hibernação não é contínua. O animal, na verdade, costuma despertar periodicamente de sua condição letárgica. Você se lembra do esquilo do solo do Ártico do qual comentamos anteriormente? Um indivíduo dessa espécie foi monitorado entre os meses de outubro e abril, e, durante esse período, acordou 11 vezes da hibernação. Os seus despertares ocorreram no intervalo de 1 a 3 semanas, e neles a temperatura corporal do animal aumentava para 36 a 37 graus Celsius, por cerca de 12 a 24 horas antes de voltar a dormir. A função dos despertares periódicos é uma verdadeira incógnita, pois eles diminuem consideravelmente as economias de energia durante a hibernação. Nas marmotas alpinas, por exemplo, cerca de 2/3 dos seus gastos de energia durante esse período são destinados aos despertares periódicos. Como é possível perceber pelo gráfico, apesar dessa espécie apresentar uma grande economia de energia com a hibernação, sem emergir seria possível poupar ainda mais. Por isso,
Supõe-se que os despertares periódicos apresentam uma função muito importante. No entanto, nenhuma das hipóteses propostas até hoje foi comprovada. Atualmente, as mais aceitas pela comunidade científica e que apresentam algum suporte experimental sugerem que durante a hipotermia, os dendritos cerebrais tendem a ser perdidos e as sinapses tendem a se deteriorar. Por isso, o despertar é necessário para repará-los, ou que as respostas imunológicas normais podem ser inibidas, e o despertar periódico, portanto, é necessário para permitir o funcionamento do sistema imunológico, garantindo que os hibernantes sejam capazes de combater possíveis patógenos. A hibernação se relaciona com todas as áreas da vida do animal, inclusive com a reprodução. Em um estudo de 2006, por exemplo, pesquisadores observaram pela primeira vez uma hibernação em estágios avançados durante a gravidez placentária. Anteriormente, acreditava-se que mães grávidas não entravam em hibernação, mas desde lá, foi observado que é possível que mamíferos grávidos entrem em hibernação profunda e mantenham o crescimento saudável do filhote, apesar de seu desenvolvimento ser atrasado. Outro estudo de 1996 aponta que os testículos de esquilos do solo do manto dourado costumam atrofiar durante esse período. Os registros desse evento podem ser observados nesse gráfico. Nele, podemos perceber que a concentração de testosterona e o peso dos testículos durante a hibernação permanece baixo, e que, principalmente após o primeiro mês do final da hibernação, esses parâmetros sofrem um grande salto. Portanto, podemos afirmar que o desenvolvimento dos testículos ocorre somente após as temperaturas corporais serem restabelecidas. Esse fenômeno gera grandes consequências para os esquilos do solo, machos, que tendem a emergir semanas antes das fêmeas para prepararem-se para o acasalamento. A hibernação também influencia na vida da população como um todo. Várias espécies de marmotas, por exemplo, hibernam em grupos sociais contendo mais de 20 indivíduos. Esse processo, denominado hibernação social, acontece principalmente nas marmotas alpinas e tende a aumentar a probabilidade dos indivíduos de sobreviver ao inverno. Isso acontece porque, com os animais em um grande grupo, o isolamento térmico é mais eficaz, não deixando as temperaturas corporais ficarem abaixo de 3 graus Celsius. Olha a relação superfície e volume aí de novo. Animais que realizam hibernação social, como as marmotas alpinas, podem apresentar uma característica muito peculiar: os despertares síncronos. Esses despertares podem ser observados no gráfico da figura 10.15 e são extremamente importantes para diminuir os custos mútuos de energia ao despertar. Para você entender melhor, imagine uma marmota despertando sozinha enquanto todos os seus companheiros permanecem hibernando. Sabemos que nesse período de despertar, a temperatura corporal tende a aumentar muito e permanecer elevada durante algumas horas. Além do alto gasto energético proveniente do emergir, essa marmota também gastaria quantidades significativas de energia para poder manter sua nova temperatura corporal, pois o seu corpo estaria em contato direto com o corpo de outras dezenas de marmotas com temperaturas corporais perto de 0 graus Celsius. Isso está, inclusive, comprovado por estudos, como é possível observar no outro gráfico, que afirmam que índices elevados de sincronia entre os despertares estão relacionados a uma menor porcentagem de perda de peso durante o inverno, aumentando, consequentemente, as chances de sobrevivência dos indivíduos. É por isso que os indivíduos devem despertar juntos, para poderem aquecer mutuamente uns aos outros. Marmotas adultas e subadultas costumam acordar juntas, como vemos no gráfico da figura 10.15. Os juvenis, no entanto, tendem a acordar horas ou até mesmo dias após os mais velhos. Esse atraso na sincronia tem consequências significativas na população, pois diminui as chances de sobrevivência dos animais mais velhos. Entretanto, é importante que os juvenis sobrevivam e permaneçam bem durante o inverno, pois eles que passarão seus genes às gerações futuras.